Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8. Consegue abrir uma água para mim, por favor? Pode ser, tendo água. Romanos, capítulo 8. Nós iremos ler dos versos 28 até o 39. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos de 28 até o 39. Assim diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, versos de 28 em diante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, pedir a sua misericórdia, a sua compaixão sobre a nossa vida nesta noite. Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra. E queremos suplicar a Ti misericórdia e compaixão das nossas vidas. Nós somos carentes, nós é que somos necessitados dessa noite, meu Deus, da ação do Senhor pelo Teu Espírito Santo através da Tua Palavra. Vem nos dar graça, Senhor, de forma que possamos entender, compreender, ter a Tua Palavra viva em nossa mente e coração. Venha, Senhor, desfazer todas as mentiras que foram contadas a nós ao longo das nossas vidas, mentiras que têm definido a nossa maneira de pensar e agir, mentiras que recebemos através de conselhos de pessoas, de tradições, Senhor, daquilo que vimos e ouvimos. Que a Tua Palavra tenha um poder completo de desfazer estas mentiras, Senhor, porque a Tua Palavra é a verdade.
Vem, Senhor, desfazer todas as resistências que nós temos para poder receber a Tua palavra e viver de acordo com ela. Todas essas fortalezas que foram erigidas, que o Teu conselho possa destruí-las, Senhor. Nós queremos ser vencidos pelo Senhor mais uma vez nesta noite, porque é quando somos vencidos por Ti, é que realmente somos vitoriosos, Senhor. Dai-nos graça, meu Deus, dai-nos ouvidos que possam ouvir o que o Espírito diz à igreja, e que eu seja apenas instrumento nas Tuas mãos, de forma que eu possa ser fiel ao que a Tua palavra diz, e Cristo Jesus possa ser exaltado entre nós nesta noite, e as nossas vidas serem transformadas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estivemos meditando na palavra do Senhor ontem à noite e entendendo a razão pela qual esta igreja existe. E toda a igreja que toma o nome do Senhor e vê a Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. A razão completa é que nós estávamos sem nenhuma esperança no mundo, sem Deus no mundo, éramos merecedores da ira do Senhor, mas o Senhor, com o grande amor com que nos amou, quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. De tal forma que até mesmo a nossa própria fé que nós temos nele, é porque ele nos deu vida e juntamente com vida fez brotar fé em nosso coração, de tal forma que pudemos crer em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. E qual é a razão pelo qual ele faz isso? Para que em todas as eras possa ser proclamada a sua bondade e o louvor e a glória e toda adoração sejam dados ao nome do Senhor. E a tudo que nós fazemos a partir da salvação que recebemos em Cristo Jesus, todas as obras que praticamos, sempre também será nesse intuito de louvar e adorar e glorificar ao Senhor que nos salvou e demonstrou a sua bondade quando nós ainda estávamos mortos. Mas isso define o que a igreja é até agora, o que o Senhor fez para que nós nos tornássemos igreja do Senhor, para que essa igreja aqui existisse e estivesse aqui hoje. Mas eu gostaria de olhar não apenas para o passado e o presente, mas também do presente para o futuro, porque nós havemos de continuar ser igreja do Senhor, sermos povo de Deus e permanecermos na salvação que foi alcançada por Cristo até o fim, até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. A segurança que nós temos da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a palavra nos diz no verso 28, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aqui nós vemos o propósito principal. Nós vemos o porquê o Senhor nos salva em primeira instância, para um propósito específico, no qual todas as coisas estão voltadas para que este propósito seja cumprido na vida daqueles no qual o Senhor escolheu para que fossem dele. E aqui nós vemos que a palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E às vezes nós podemos pensar assim, mas pastor, quando você diz que nós precisamos então amar a Deus, há uma parte no qual nós fazemos, no qual depende de nós, para que todas as coisas venham cooperar para o nosso bem? Não. Porque quando nós olhamos na palavra do Senhor, 1 João capítulo 4, verso 19, diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Da mesma forma que nós exercemos fé, porque Ele nos dá fé para exercermos diante de Cristo Jesus, o nosso Senhor, da mesma forma nós só amamos porque Ele nos amou. E o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, de acordo com Romanos capítulo 5. E esse amor no qual o Senhor derrama sobre nós é o mesmo amor no qual nós respondemos ao amor de Deus. E isso nos mostra que até mesmo quando nós viemos a entender a questão de que nós amamos a Deus e todas as coisas cooperam para o nosso bem, aqui está falando sobre aqueles no qual o Senhor derramou o seu amor, no qual o Senhor salvou, no qual o Senhor deu o amor capaz de amar o próprio Deus. E então, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Esta é a razão no qual o Senhor coloca essa questão do amar a Deus, porque nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. E qual é a maior bênção que Deus tem para o seu povo? Qual é o maior propósito que Ele tem para cada um de nós? Qual é esse bem supremo no qual o Senhor tem para o seu povo? Qual que é a maior alegria, a maior satisfação que nós podemos encontrar na vida e na vida eterna que está adiante? É este propósito gracioso de Deus, no qual o bem absoluto do Senhor para nós é nos formar a imagem e semelhança do seu Filho. A maior obra que o Senhor está fazendo na nossa vida, o maior bem no qual cada átomo se move neste universo, cada elétron se move, cada menor partícula que existe nesse universo, no qual forma esse universo, todas elas estão voltadas para tornar o povo de Deus, cada um dos seus filhos, conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo. E aqui esta obra é completamente feita através da graça de Deus. Da graça de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, não somente ele vai mostrar a segurança que nós temos para sempre na salvação, mas ele vai descrever do início até o fim a obra de Deus nas nossas vidas. E uma das coisas que nós conhecemos como as doutrinas da graça, as doutrinas da graça de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos aqui para o verso de número 29, diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor, Ele vai então escolher aqui, quando nós vemos que diz aqui a palavra de Deus, dos que de antemão conheceu. Se nós formos para Amós capítulo 3, verso 2, nós perceberemos que essa questão de conhecer tem o sentido de escolher.
Quando nós olhamos na versão Almeida Revista e Atualizada, nós vemos o quê? Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, e por isso eu os castigarei por causa de todas as suas maldades. Mas aqui também pode ser traduzido de uma outra forma. Nós vemos na corrigida: de todas as famílias da terra vos tenho conhecido. Então, quando a palavra de Deus diz aqui que de antemão conheceu, não é porque ele olhou do passado lá e viu o futuro, e conheceu e viu as coisas que estavam acontecendo, e olhou para as pessoas e falou assim: olha, esse aqui está fazendo alguma coisa boa, esse aqui é mais fofinho, esse aqui é mais bonitinho, eu vou escolher ele para mim. Aqui o conhecer é no sentido de eleger, de escolher aqueles que seriam então chamados para cumprirem um propósito, o propósito de serem semelhantes a Cristo Jesus. E quem são esses homens que o Senhor vai escolher? Quem são essas pessoas no qual o Senhor vai escolher para serem conformes à imagem do seu Filho? São aqueles que nós vimos ontem, no texto de Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3. Homens completamente o quê? Corrompidos, depravados, que dentro das doutrinas da graça nós conhecemos como a doutrina da total depravação humana, ou corrupção radical humana. São homens que não tinham nada a oferecer a Deus. São homens que estavam debaixo da ira de Deus. São homens que viviam segundo os seus prazeres e os seus propósitos. E estavam debaixo, então, da ira do Senhor. É como a palavra descreve em Romanos capítulo 3, dos versos 10 a 18, homens inúteis, não há ninguém que busque a Deus, todos se desviaram. Não havia alguém que o Senhor pudesse olhar e ver algo de bom dentro da humanidade para que Ele pudesse escolher essas pessoas. Então, quando nós olhamos para o homem, a figura que nós vemos do homem é um homem completamente sem esperança. É um homem incapaz de agradar a Deus. É um homem que só agrada a si mesmo e vive para si mesmo. Mas o que o Senhor faz? Ele escolhe, Ele elege aqueles que serão dele, antes da fundação do mundo. E essa eleição dentro das doutrinas da graça é conhecida como eleição incondicional. Porque o Senhor, ao olhar para a humanidade e escolher aqueles que vão ser dele, Ele não escolhe porque Ele vê algo de bom nas pessoas ou algo de melhor em alguém. Não pode haver nenhuma condição de algo bom nas pessoas, porque elas não têm nada de bom. Elas não têm nada a oferecer. As pessoas distantes de Deus não têm nada a oferecer para Deus. Tudo que elas fazem nunca será agradável a Deus. Porque eles estão destituídos da glória de Deus. Eles são incapazes de agradar a Deus. E quando nós olhamos Romanos capítulo 9, versos de 11 a 26, nós vamos ver essa doutrina claramente sendo mostrada nas Escrituras. Antes que os gêmeos nascessem, Jacó e Esaú, eu escolhi um para mim e eu rejeitei o outro. Antes que eles pudessem fazer bem ou mal, Deus escolheu aqueles que seriam dele. Isto é maravilhoso, irmãos. Porque não depende de algo que nós fizemos ou deixamos de fazer.
Depende totalmente da vontade de Deus e da sua bondade, da sua misericórdia e do seu amor ao ser derramado por aqueles que não mereciam nada. É graça do Senhor. E muitas vezes tem pessoas que às vezes se levantam e dizem: mas como Deus pode escolher alguns e não escolher os outros? O próprio texto de Romanos 9 vai falar sobre isso. Deus por acaso é injusto de escolher uns ou não outros? Não, porque Deus havia dito: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Deus está sendo fiel àquilo que Ele mesmo havia dito. E outros dizem: não, mas isso pode ser injusto, como Deus pode fazer isso conosco? E o próprio texto também responde: será acaso que o objeto criado pode dizer para o Criador: por que o Senhor faz as coisas desse jeito? De maneira nenhuma. Então Deus elege sem nenhuma condição. Porque se Ele fosse colocar alguma condição, ninguém passava, ninguém seria eleito, ninguém seria povo de Deus, ninguém seria salvo, porque todos se desviaram, ninguém busca a Deus, ninguém quer estar ao lado do Senhor. Todos eram inúteis, E verso 30 nos diz: e aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então nós temos o ser humano perdido, completamente depravado, na depravação total. Nós vemos que Deus olha para a humanidade completamente perdida e Ele faz uma eleição incondicional. Ele elege aquele que será o seu povo. Mas para este povo se tornar seu povo, os pecados desse povo precisam ser pagos. É necessário um sacrifício por este povo que o Senhor escolheu. Porque há uma barreira entre aqueles que o Senhor escolheu para eles serem filhos do Senhor. Porque esse povo, apesar de escolhido, ainda está debaixo da ira de Deus, ainda merece a condenação eterna, ainda merece o inferno eterno. Então é necessário um sacrifício. É necessário que alguém morra por este povo, para pagar pelos pecados deste povo. E dentro das doutrinas da graça, e o que o texto nos ensina aqui, que o Senhor vai justificar este povo. E como o Senhor justifica esse povo? Enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por esses que foram eleitos pelo Senhor para serem povo de Deus. É o que dentro das doutrinas da graça nós chamamos de expiação limitada. Expiação limitada. Então temos um povo perdido completamente. Nós temos então Deus elegendo o seu povo antes da fundação do mundo, e agora nós temos o sacrifício que é feito por este povo escolhido de Deus desde a eternidade, desde antes que houvesse tempo. O Senhor já havia eleito este povo. E Mateus 1, verso 21 diz: ela dará à luz um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará, percebam aqui, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele não salvará o mundo todo dos seus pecados, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus
pecados. E quem que é o povo que Jesus vai salvar? São aqueles que o Pai elegeu antes da fundação do mundo, aqueles que o Senhor escolheu de antemão, antes de tudo, que o Senhor escolheu. João capítulo 10, versos 14 e 15 diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, e assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus, ele morre pelas suas ovelhas. Jesus morre por um povo certo, que o Pai já havia escolhido antes da fundação do mundo. João capítulo 17, versos 6, 9 e 10 também nos diz: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, e tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Eu rogo por eles, eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Eu revelei o teu nome a quem? Àqueles que o Senhor me deste. Eles eram teus e o Senhor os deu a mim. Ele revelou o nome para todas as pessoas, ele revelou o nome para todos, ele revelou a verdade da salvação para todos. Ele revelou para aqueles que o Pai havia dado a ele. Jesus morre pelo povo que o Senhor havia escolhido para ser dele, antes que houvesse existência. E é maravilhoso isso, porque não depende da nossa força, não depende das nossas capacidades, não depende do que nós fizemos ou que nós venhamos a fazer, depende exclusivamente do Senhor. A nossa única parte dentro do contexto das doutrinas da graça é sermos completamente ou totalmente depravados, mortos em delitos e pecados. E o Senhor escolhe o seu povo, elege: eu os escolhi com um propósito e predestinei para um propósito. E eu enviei o meu Filho para morrer pelos pecados do meu povo escolhido. E aos que predestinou também chamou, justificou. Então nós vemos aqui que o Senhor justificou este povo. E o sacrifício então é suficiente para salvar o povo eleito de Deus. Mas como isso acontece ao longo da nossa vida humana? Como isso acontece na nossa história? Como isso acontece no tempo humano? Como nós nos achegamos até o Senhor e cremos em Jesus Cristo e vemos nesse sacrifício a justificação dos nossos pecados, realmente temos os pecados pagos e a justiça de Cristo ser colocada sobre as nossas vidas. Com a ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que nos convence do pecado. É o Espírito que nos mostra, assim como usou Pedro para dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós só podemos reconhecer Jesus como Filho de Deus se o Espírito Santo estiver agindo em nós. E aqui é o que nós vemos, a palavra dizendo que o Senhor chamou. E aqui não é chamar igual
a mãe chama a criança, né? Fala, vem meu filho, vem aqui. E ele está lá brincando e fala, eu já vou, mãe, daqui a pouco eu estou indo. E chama de novo, vem, está na hora de você almoçar, está na hora de você ir para a escola, está na hora de você fazer a tarefa. Não, peraí, depois eu vou, deixa mais um tempo. E fica ali querendo resistir, não quer ir, e fica fazendo um drama e tudo mais. O chamar de Deus não é assim. Quando diz que o Senhor chamou aqui, quando o Senhor chama, não tem espera aí. Quando o Senhor chama, a pessoa vem. E isso é o que dentro da doutrina da graça é chamado de graça irresistível. Quando o Senhor chama, todas as barreiras caem, todas as resistências caem, todos os temores caem, todas as mentiras se desfazem, toda a venda que está nos nossos olhos cai, e nós vemos claramente, e vamos e ouvimos a voz do Senhor, e seguimos na direção do Senhor. Quando o Senhor nos chama, é o que Jeremias 24:7 nos diz, eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me, de saber que eu sou o Senhor, serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. O chamado de Deus é assim. Quando Ele chama, Ele nos dá um novo coração, um coração que o ama, um coração que quer ir até Ele, que quer obedecê-lo, que quer amá-lo, que quer estar na presença dEle, que quer viver para a honra e glória do nome dEle. Esse é o chamado de Deus, essa é uma graça que não tem como resistir. Essa é uma graça que alcança o povo de Deus, eleitos de Deus, justificados em Cristo Jesus. É uma graça que é irresistível. Ezequiel 36, 26 e 27 diz, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Ele dá um novo espírito, Ele dá um coração que não é mais de pedra, é um coração que quer obedecer a Ele. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, é onde acontece a conversão, é onde acontece a regeneração. E por isso não há resistência. Como João 6,37 diz, todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Todo que o Pai me dá, Ele vem a mim. Não é assim, todo que o Pai me dá, Ele tem uma escolha entre vir a mim ou não. Ele vai ver se Ele vai vir ou não vai vir, ou Ele vai ficar em casa, Ele vai ficar buscando outra coisa. Todo que o Pai me dá, vem a mim. É fato, o Senhor chamou, Ele vem. Então aqueles que o Senhor chamou, vem até Ele. E a palavra nos diz que aqueles que Ele chamou, aqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele justificou, Ele também glorificou. Glorificar está relacionado a que tempo que nós percebemos essa realidade? É algo que está acontecendo agora? Não. A glorificação acontece depois da segunda vinda de Jesus Cristo, onde Ele vai redimir todas as coisas e nós teremos então o nosso corpo glorificado. Então é algo que ainda vai acontecer. Mas por que o apóstolo aqui ele diz que Ele já glorificou? Porque essa verdade ela é tão certa, ela não tem como mudar, ela não tem como não acontecer.
ela vai acontecer de qualquer forma. Porque percebam que toda a doutrina da graça, todo o plano de salvação do Senhor, ela está completamente centrada no Senhor. E aquele que começa a boa obra, de acordo com Filipenses 1,6, ele há de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é algo completo. Deus, ele começa a questão da salvação na eternidade. Ele escolhe, ele justifica, ele chama e ele glorifica. E aqui chega então no ponto que Paulo vai descrever por que a realidade da glorificação, ela é certa e ela é imutável para aqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo. Aqui nós vamos ver o que é chamada da doutrina da graça de perseverança dos santos. Mas eu gosto de pensar nela, como o teólogo Sproul diz, preservação dos santos. Porque parece que quando você fala perseverança dos santos, parece que as pessoas vão lutar até o fim e elas por si mesmas vão conseguir chegar até o fim. Mas essa não é a realidade. A realidade é que nós só chegamos até o fim porque Deus nos sustenta e nos segura pelas suas mãos até o fim. E percebam a partir do verso 31. Que diremos então à vista de todas essas coisas? Então, se Deus ele começa lá no início, ele escolhe, ele chama, ele justifica, ele glorifica, o que nós podemos falar? Se a obra que está descrita aqui, ela vai ser completa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Governador de todas as coisas, o Sustentador de todas as coisas, aquele que não há nenhum poder equiparado a Ele, é por nós, como alguém pode atentar algo contra nós? Povo escolhido de Deus. Nós não acreditamos num mundo onde tem, às vezes até tem umas peças de teatro, né? Tem algumas coisas que mostram aí na TV, alguns seriados, mostra Deus de um lado, o Todo-Poderoso do bem, e aparece o demônio do outro lado, o Todo-Poderoso do mal. Aí é como se estivesse tendo uma luta, né? E Deus está brigando, vamos ver quem consegue chegar no final. Vai se Deus toma um energético e consegue vencer, ou o Satanás consegue dar uma driblada ali e acabar com Deus. Não existe isso no contexto das Escrituras. Não existe isso no contexto da verdade. Deus é todo poderoso e o mal não tem nenhuma chance contra Ele. Satanás não tem nenhuma chance contra Deus. Com o sopro da boca de Deus acaba Satanás, não sobra nada. Então, à vista disso, se o Deus Todo-Poderoso está do nosso lado, Ele que nos escolheu, Ele que enviou o seu Filho, Ele está ao nosso lado nos guiando, quem vai poder alguma coisa contra nós? É uma pergunta retórica aqui. Não tem ninguém que pode ser contra nós. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Às vezes você pensa assim, mas Deus é por mim, mas será que uma hora Ele não pode desistir de mim e falar assim, não, acho que não vale a pena não esse pessoal, é melhor mandar para o inferno logo. Mas Ele não vai fazer isso, por quê? É por isso que Paulo está respondendo aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se uma hora Deus virá contra nós, não tem como. Porque, olha só, antes Ele não poupou o seu único Filho, Ele nos entregou o que era mais precioso para Ele. Se Ele entregou o que é mais precioso, Ele nunca vai ser contrário a nós, porque Ele já deu tudo de si.
Por isso Ele não vai voltar atrás. Ele é por nós para sempre, porque Ele nos enviou o Seu Filho, Jesus Cristo. E quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem é o maior acusador das nossas vidas? É Satanás. E até a morte de Cristo, Ele tinha como nos acusar e pedir a Deus, mande esse povo para o inferno, porque ele não consegue obedecer a sua lei. Mas quando Cristo vem e obedece à lei do Senhor, e Ele nos justifica, como pode haver alguma acusação contra os eleitos de Deus? Ah, mas o seu filho errou. Mas o meu filho Jesus Cristo fez tudo perfeito, e a vida do meu filho, a justiça dele, está sobre a vida dos meus eleitos. Então não há como acusá-los. Os pecados deles foram pagos, e a vida perfeita de Cristo está sobre eles. E quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Cristo morreu pelos nossos pecados. A ressurreição dele mostra que o sacrifício foi aceito. E não somente isso, Ele vive a interceder por nós diante do Pai, de forma que Ele nos sustenta através da intercessão diante do Pai. Então a obra que mostra que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa salvação. É Ele quem consumou a nossa salvação. Percebam, está tudo centrado no sacrifício dele. Por isso não é o que eu faço que tem valor. É o que Jesus fez e o que Ele continua fazendo. E o que Ele continua fazendo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Volta lá no verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o propósito de serem a imagem e semelhança do seu Filho. Então todas as perseguições, a morte, as dificuldades, as lutas que nós passamos, as debilidades que nós temos, todas essas coisas só nos aproximam do propósito no qual o Senhor tem para as nossas vidas. Todas elas vão cooperar para o nosso bem, nenhuma delas nos afasta de Deus. Tem pessoas que falam assim que, tem gente que vai vir pelo amor ou pela dor. É mentira. Se você já falou isso, é mentira. Por quê? Porque a dor, quando ela é colocada sobre o ímpio, olha em Apocalipse, Deus derrama as taças da sua ira sobre a humanidade, e os ímpios, o que eles fazem? Eles odeiam mais a Deus. Então Deus inflige dor neles, eles não vêm para Deus, eles odeiam mais a Deus. Então não é pelo amor ou pela dor, é se Deus elegeu ou não que vai vir. Agora o meio pode ser qualquer meio, pode ser pela alegria, pode ser pela tristeza, pode não acontecer nada. Igual C.S. Lewis, ele disse que ele estava num ônibus andando assim, e ele estava pensando sobre umas coisas, a hora que terminou a viagem, ele já via que Cristo Jesus era o único suficiente salvador da vida dele. Não aconteceu nada demais. Agora outros têm quase que chegar na morte ou morrer e ser ressuscitado para conseguir ver a verdade em Cristo Jesus. Mas não são os meios que tomam conta. É a vontade de Deus,
É o propósito de Deus. E é por isso que aqui, em todas as dificuldades, em todas as lutas, não são as circunstâncias que podem tirar alguém da presença de Deus. Porque se aquele está verdadeiramente em Cristo Jesus, é eleito do Senhor, ele realmente crê em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, as dificuldades vêm e elas aumentam a fé desse cristão. As dificuldades vêm e ele chega mais perto do Senhor. As lutas vêm e ele chega mais perto de Deus, a ponto que se vira a própria morte. O que a morte faz? Ela me joga nos braços de Deus. Ela me joga nos braços de Deus. Então a morte não consegue me separar, a morte consegue me jogar para perto do Senhor, para mais perto ainda. Eu não preciso esperar pelo retorno dele, eu vou até ele, diretamente. Por isso que em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Aqui ele vê todas as coisas: morte, presente, passado, criaturas poderosas, anjos, demônios, todas as coisas que vieram a existir depois do Senhor. Nenhuma delas é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o Senhor vai nos segurar, vai nos preservar até o fim. É tudo nele, é tudo por ele, é tudo para a glória dele. Ontem nós vimos até o momento da salvação. Aqui nós voltamos antes do início da salvação, desde o Senhor elegendo-nos como povo dele, mas agora nós olhamos também para o futuro. Esta igreja não foi estabelecida até aqui e vai passar um momento em que ela vai deixar de existir. Os verdadeiros cristãos, o povo de Deus que o Senhor reuniu aqui, o Senhor vai manter este povo firme, constante, até o fim. Seja por causa da morte que vocês terão, ou será porque Jesus voltará. Mas a obra dele será completa. Nada nem ninguém pode impedir a obra de Deus de ser completa. Porque aqueles no qual o Senhor predestinou, elegeu antes da fundação do mundo, eles vão chegar até o fim. É tão certo que o apóstolo diz: o Senhor já os glorificou. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As irmãs que foram batizadas aqui nesta noite, o pastor Carlos falou um pouco sobre isso. Nada nem ninguém, se você crer realmente em Cristo, você nunca mais se apartará dele. A palavra diz que aqueles que se apartam é porque nunca foram dele, nunca foram do povo de Deus. Mas aqueles que são povo de Deus, o Senhor sustentará pela mão até o fim. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra, ela é vida para nós. Nos momentos mais sombrios da nossa vida, nos momentos mais tristes, Senhor, de perda, de angústia, de medo e de temor, nós sabemos que o nosso pastor está conosco. Nós sabemos que o Senhor continua nos segurando pela mão.
Nós sabemos, Senhor, que em meio às dúvidas, aos medos que nós temos, Senhor, o Senhor vai terminar a tua boa obra na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor não depende da nossa inconstância, meu Deus. Porque tem dias que estamos bem, tem dias que estamos maus, tem dia que estamos cheios de fé, tem dia que estamos sem fé, tem dias que estamos completamente animados para a obra do Senhor, e tem dias que nós não queremos fazer nada, meu Deus. E se dependesse de nós, Senhor, nós nunca chegaríamos até o fim. Nós nunca terminaríamos, Senhor. Quando nós lemos, ao vencedor eu darei a coroa. Se nós pensarmos, Senhor, que nós precisamos vencer por nós mesmos, nós nunca conseguiremos. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que viveu, que morreu e que ressuscitou por nós, Senhor. Porque a sua obra garante a nossa salvação, do início até o fim, Senhor. Muito obrigado, porque ao tirar os olhos de nós mesmos e colocar os olhos no autor e consumador da nossa fé, nós temos uma esperança que não falha, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque o teu amor não falha, e nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu te louvo, Senhor, por esta igreja, meu Deus. Te louvo, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor, caminhando com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Porque o Senhor consumou a obra de salvação na vida deles e tem os sustentado até aqui, e a certeza que temos que o Senhor há de sustentá-los até o momento em que eles estarão com o Senhor, para todos sempre, meu Deus. E esta é a nossa alegria. A obra que o Senhor começou lá no início, o Senhor que vai terminar. E por isso nós podemos ter essa esperança completa em Ti, Senhor. Não uma esperança como o mundo diz, algo que pode acontecer ou não, mas uma esperança certa. Porque os que o Senhor justificou, também glorificou. E nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória, toda a adoração sejam dadas a Ti, por esta obra que nos trouxe vida e vida eterna. Te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Gostaria de agradecer ao conselho desta igreja, pastor Carlos, a toda a igreja que nos recebe muito bem. Agradeço por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui e poder compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. Que Deus os abençoe ricamente e que venham muitos anos ainda de Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Deus abençoe. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos receber a bênção, encerrar com a amém tríplice. Amados irmãos, ide agora em paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, seu único Filho, que o poder e as consolações do Espírito estejam sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. A igreja pode se assentar.